E aí, pessoal, espero que todos estejam bem. Aqui quem fala é Felipe Assunção, auditor do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais. E hoje eu vou conversar com você sobre os tipos de trabalho e os níveis de asseguração previstos nas nossas normas brasileiras de auditoria aplicada ao setor público. Certinho, pessoal? Hoje eu quero ver muita gente me xingando nos comentários depois, porque eu vou entrar num tema espinhoso e eu também espero xingar as normas um pouco também. É um tema polêmico, pessoal. Esse tema aqui não é fácil, então eu vou sempre distinguir em que ponto eu estou falando do que está escrito na norma e que ponto é o posicionamento pessoal do Felipe, em cima de tudo que eu já vi na vida, a experiência que eu tenho em cima de auditoria. Vou dar alguns comentários de cunho mais pessoal em cima aqui da norma, mas tranquilo, a gente vai chegar nessa parte. Pessoal, quando a gente fala no âmbito das NBASP, né, começando ali pela NBASP 100, né, a gente sempre começa por ela no tema de auditoria, porque a NBASP 100 é que me dá os princípios que todos os três tipos de auditoria, operacional, financeira e conformidade, vão ter que seguir durante os trabalhos, né? Então, quando eu estou lá na NBASP 100, ela vai me dizer que existem dois tipos de trabalho diferentes de auditoria, né, que é o trabalho de certificação e o trabalho de relatório direto, e também dois níveis de asseguração distintos para essas auditorias, que são as auditorias de asseguração razoável e as auditorias de asseguração limitada. Aqui eu já começo a querer polemizar. Pessoal, as NBASP, elas praticamente elas foram na contramão das normas de auditoria independente do que eu vou falar aqui hoje do setor privado, mas que são as normas que a própria Intosai homologou como ISAIS, né, que o IRB traduziu na forma de NBASP, que basicamente o que acontece? Essa norma de princípio aqui da NBASP, ela coloca a auditoria como se fosse um gênero. E a auditoria comportando um gênero, auditoria como um gênero, e ela teria uma espécies, né? Dentro dessas espécies de auditoria, eu tenho a auditoria de asseguração razoável e a auditoria de asseguração limitada. Quando a gente lê a norma, é isso que a gente entende lá na NBAS 100. Eu tenho dois tipos de auditoria, né? Então, na verdade, a auditoria é um gênero de trabalho e eu tenho dois tipos de asseguração dentro dele. Isso vai completamente na contramão da norma de financeira. A norma de auditoria financeira, pessoal, que hoje é a NBASP, ela basicamente ela tem uma estrutura conceitual para falar de trabalhos de asseguração. Na verdade, a asseguração nessas normas financeiras é que é o gênero. E dentro desse gênero de asseguração eu tenho duas espécies. Uma que é a asseguração razoável, que é a auditoria, e a outra que é a asseguração limitada, que é a revisão, ou seja, um trabalho que tem um nome até diferente, que não é auditoria dentro do âmbito ali da auditoria financeira. Aqui já começa um pouquinho da polêmica. Mas beleza, vamos falar do que é fácil primeiro, né? Vamos falar ali de tipo de trabalho, certificação, relatório direto. Gente, qual que é essa ideia aqui de tipos de trabalho, né? O que é uma certificação, o que é uma auditoria de relatório direto? Se a gente for pegar lá na NBA 100, ela vai ter o conceito maravilhoso pra gente que a gente pode resumir e falar que, ó, trabalho de relatório direto é aquele que o auditor vai a campo, ele faz a mensuração do objeto com base nos critérios e no trabalho de certificação quem faz a mensuração lá do objeto é a própria entidade que produz a informação. Maravilhosa essa definição, né, gente? Mas, assim, na prática, o que isso aqui está querendo dizer? O que isso quer dizer? Pessoal, na prática, se você chegar para fazer uma auditoria, você está lá com o seu objeto e a entidade auditada chegar para você assim, com um pedaço de papel falando, olha, esse aqui é seu objeto de auditoria. E a gente levantou ele com base nos critérios aplicáveis aqui. Se chegar nesse ponto, o que você vai fazer? Você vai pegar uma informação pronta do auditado e você vai certificar se ela está adequada em todos os aspectos relevantes, de acordo com os critérios aplicáveis.
Agora, se eu não tenho essa informação de bate-pronto, eu tenho que ir na entidade, levantar qual que é meu objeto de auditoria, porque ele não chegou pronto num papel para mim. Então, eu estou falando de relatório direto. Vamos tentar dar uns exemplos aqui, pessoal. Veio a auditoria financeira, veio a demonstração contábil. A demonstração contábil vem lá com os demonstrativos, né? Balanço patrimonial, balanço orçamentário, demonstração de variações patrimoniais, DFC. Vem lá com as linhas, né? Os saldos, as transações. E ainda tem uma declaração lá falando que ela foi construída com base no MCASP, nas NBC-TSP, na Lei 4.320, nos marcos regulatórios aplicáveis. O que aconteceu? Você recebeu um papel que tem ali todo o objeto que você tem que dar uma opinião em cima, né? Eu vou, na auditoria financeira, eu não vou opinar sobre se essas demonstrações apresentam adequadamente todos os aspectos relevantes à posição patrimonial e desempenho e o fluxo de caixa lá da entidade. É isso que eu faço na financeira. Chegou o papel e ainda chegou o critério para mim falando, ó, a gente elaborou isso aqui com base nas normas contábeis brasileiras. Maravilhoso. Então o que esse trabalho vai ser? Uma certificação. Agora eu estou num trabalho de conformidade. Trabalho de conformidade, gente. Chega pra mim, viram pra mim lá no PAF, o pessoal vira pra mim no PAF e fala, ó, esse ano a gente tem que auditar, realizar um exame aqui na Secretaria de Saúde do município de XYZ, com o objetivo de concluir ou opinar se as transações que ele tem executado, essa secretaria aqui, né, se as transações que essa secretaria executou, guardam conformidade com os aspectos regulatórios e legais pertinentes. Beleza, esse é um objeto da conformidade. No final das contas, eu quero praticamente emitir uma opinião lá sobre se as transações que ocorreram na Secretaria de Saúde guardaram, estão adequadas, né, em todos os aspectos relevantes, de acordo com os marcos regulatórios aplicados, as leis, ou seja, regularidade e legitimidade dessas ações, dessas transações, beleza. Aí, se são todas as transações, eu chego lá no meu auditado, quais são todas essas transações? Calma aí, Felipe, toma esse papel aqui. Aqui a gente listou todas as transações que aconteceram aqui no ano, o respectivo impacto financeiro dela, né? Então, pode me dar isso na forma de fluxo de caixa, de orçamento. Então, aqui, ó, todas as transações que eu fiz e a legislação que a gente tinha que obedecer. Aí isso vai ser o trabalho de quem então? Eu vou certificar se aquela informação que ele está me passando está adequada em todos os aspectos relevantes ou se tem uma não conformidade relevante. Agora, e se eu chego para fazer essa auditoria, mesmo objeto, porém a secretaria não tem um sistema informatizado ou um controle que permita ela levantar todas as operações do ano e me passar uma listagem de quais são. Aí eu que vou ter que entrar lá como auditor e levantar quais foram essas transações, quais os critérios que seriam apropriados a cada uma dessas transações. Então eu levanto esse objeto e ainda vou ter que auditar ele. Aí é relatório direto. Aí, pessoal, pensa comigo lá no operacional também. Tô fazendo operacional, vou pegar de novo essa secretária da saúde aí. Só que agora eu quero ver as transações dela do ponto de vista mais de efetividade ali para a população, né? Então, beleza. Eu tô sabendo que eles começaram um novo programa de saúde. Um programa de saúde, ok? E nesse programa de saúde, eles estão fazendo compra de equipamentos para levar ao atendimento da população. Então, estou comprando ali raio-x, bisturi elétrico, berços, e estou alocando tudo isso nas unidades de saúde do município. Aí eu quero ver pela parte da efetividade, se está realmente assim gerando um impacto ali na vida da população. Eu posso medir isso por indicadores, né? Por exemplo, essa questão de eu equipar minhas alas de nascimento, minhas alas natais. Eu acho que é natais que fala. O fato de eu equipar elas melhor, será que diminuiu a taxa de mortalidade infantil? Será que foi efetivo? Posso ver pelo lado da eficácia, né? Se estão realmente utilizando. Eu vou fazer inspeções ali para ver se estão utilizando aqueles equipamentos no dia a dia ali para atendimento da população.
E para fazer isso, eu posso simplesmente chegar no auditor aqui. Me dá uma relação aí de todas as compras que você fez no âmbito desse programa, dessa política pública. Eu vou querer ver todas essas compras para depois fazer uma inspeção lá para ver se está sendo utilizado mesmo nessa política. Posso fazer isso? Posso. Ou também, nesse caso, que eu vou estar pegando a informação já pronta, eu estou fazendo uma certificação. Agora, pode ser o caso também que eu não tenho essa informação previamente, a secretaria não consegue passar ela, então eu vou a campo fazer levantamento de quais foram as compras desse programa que estão lá nas unidades de saúde. É o melhor dos mundos? Não. Mas é um jeito de fazer. E isso seria um relatório direto. Então, gente, qual que é a diferença entre os dois aqui? Pra vocês nunca mais esquecer. Na certificação, eu vou ganhar um pedaço de papel. Eu vou ganhar um pedaço de papel quebrando o meu objeto de auditoria ali, me demonstrando ele em nível analítico ou agregado, o meu objeto de auditoria e o critério que elaborou ele. No relatório direto não tem isso. Aí eu tenho que ir para campo levantar. Olha que legal. O ideal, gente, era basicamente que a gente tivesse tudo em trabalho de certificação, não precisasse levantar nada, né, como auditor. Porque você imagina o problema. Eu tenho que auditar uma informação e quando a informação está pronta, eu tenho que entrar para levantar essa informação. Às vezes eu posso ter que elaborar essa informação e auditá-la ao mesmo tempo. Qual o problema que eu tenho aí de independência? O ideal seria eu ter mais trabalho de certificação, mas não é o que acontece muito na prática. Aí, pessoal, algumas coisas que eu quero que vocês lembrem, principalmente o pessoal que vai fazer prova, algumas coisas, isso aqui está escrito na norma e faz todo sentido. Vamos lá. Trabalho de auditoria financeira. Gente, é sempre certificação. Eu sempre vou receber a demonstração contábil para certificar se ela está adequada. Ah, não tem como você ir lá como auditor e levantar a informação contábil. Aí eu já estou sendo o contador, gente, não faz sentido nenhum. Auditoria financeira é sempre trabalho de certificação. Eu sempre vou receber a informação contábil para auditar. Trabalho de conformidade, eu dei dois exemplos aqui para vocês, né? Ele pode ser tanto relatório direto quanto certificação, ok? É o que está escrito na norma, na NBASP 100. Inclusive, no manual de implementação das ISAs de conformidade, tem um exemplo lá que o manual usa para distinguir entre trabalho de certificação e de relatório direto. É basicamente o que? Eu tenho dois países semelhantes que vão sofrer uma auditoria. O meu objeto é igualzinho, receita tributária, ok? Os meus critérios são as leis desse tributo. O usuário do relatório vai ser o legislativo. Qual que é a diferença entre os dois exemplos aqui? Em um, no país Y, o país Y conseguiu chegar para mim, né, a parte responsável aqui, a STN lá desse país Y, chegou e me deu um relatório com todas as informações financeiras relacionadas às receitas de IVA. Então eu sei quais foram as transações que resultaram em arrecadação de IVA naquele período. Se eu tenho isso, eu consigo e conheço que todas as transações deveriam ter sido realizadas segundo a lei do IVA, eu posso certificar se essas informações aqui estão adequadas. Então isso aqui é um trabalho de certificação, de conformidade, manual de conformidade. Agora, no outro país, ele não me deu informação nenhuma. Normalmente, pessoal, as informações que vêm atreladas ao objeto de auditoria, seja conformidade ou operacional financeira, são informações financeiras. Agora, o país X não me deu informação nenhuma. O que vai ter que acontecer? Eu vou ter que ir lá no país X e levantar esse objeto de auditoria. Isso aqui é um trabalho de quê? Relatório direto. Exemplo aqui dos dois tipos de auditoria de conformidade no MIAC. Operacional, pessoal, a NBAS 100 ela fala assim que normalmente são trabalhos de relatório direto. Então cuidado, principalmente quem for fazer concurso, que isso aqui pode virar joguinho de palavras. Né? Se eu virar para vocês, a maioria das auditorias financeiras é um trabalho de certificação, tá certo ou errado? Tá errado, não é a maioria, são todos, é 100%. Algumas auditorias operacionais são de relatório direto. Tá certo? Tá certo. Porque a auditoria operacional, eu falo, normalmente é relatório direto.
Então eu posso ter certificação e relatório direto. A de conformidade eu posso ter certificação e relatório direto. Qual que é a única que não tem relatório direto, que é só certificação? Auditoria financeira. Beleza, pessoal? Essa primeira parte, tipo de relatório, bem tranquilinho, bem fácil, né? Muito tranquilo, na verdade. Agora a gente pode entrar na parte mais chatinha. Níveis de asseguração. E vamos começar de novo pelo começo, NBAS 100, princípio de todas as auditorias. Na NBAS 100, pessoal, ela já dá pra gente o que é definido como asseguração razoável e asseguração limitada. A asseguração razoável, pessoal, lembrando, nenhum tipo de auditoria ou trabalho de asseguração dá uma garantia absoluta sobre o objeto. O auditor, a auditoria, ela tem limitações inerentes a ela. Então, por mais que a gente consiga dar alguma segurança para o usuário de que o objeto está adequado em todos os aspectos relevantes segundo o critério, a gente nunca consegue dar uma garantia absoluta. Ninguém consegue, nenhuma área consegue, gente. Qualquer auditor também é gente, então o auditor também erra. A gente tenta minimizar esse risco de errar uma opinião, mas a gente sempre está exposto a algum risco. Inclusive, uma das próximas aulas que eu estou querendo gravar é auditoria baseada em risco, modelo, para ser mais exato, um modelo de auditoria baseada em risco. Só que vai dar um intervalinho aí até eu conseguir gravar essa aula, porque ela vai ficar enorme, pessoal. Eu vou dividir em várias partes. Mas enfim, o auditor ele sempre lida com riscos. Então a gente não dá garantia absoluta de tudo que a gente está falando. A gente dá segurança. E essa segurança pode ser razoável. Quando ela é razoável, gente, ela é um alto nível de segurança, mas nunca é absoluto. Normalmente no português a gente associa a palavra razoável àquela coisa meia boca, né, em cima do muro, não é bom nem ruim. Aqui, gente, a asseguração razoável, no contexto das normas de auditoria, é um alto nível de segurança, porém nunca 100%, nunca absoluto. Mas ó, se vocês terem ideia, eu vou dar um número para vocês que a maioria dos tribunais trabalha, que acima de auditoria do setor privado trabalha com nível de segurança, 95%. O que isso quer dizer? Quando a gente fala, ó, nós examinamos essas demonstrações ou esse objeto, em nossa opinião, o objeto encontra-se adequado em todos os aspectos relevantes de acordo com o critério. Eu falo isso com 95% de segurança. Normalmente é esse o nível percentual que a gente trabalha nas auditorias. Ok? E olha para vocês verem como eu estou fazendo uma asseguração razoável, um alto nível de confiança. Eu falo exatamente desse jeito. Eu bato no peito e dou uma opinião positiva, uma conclusão positiva, que é aquela, olha, eu examinei o objeto e na minha opinião ele está adequado em todos os aspectos relevantes, segundo o critério. Isso é uma opinião positiva. Eu só posso fazer isso, vocês concordam comigo, se eu fiz um trabalho muito intenso em cima ali do objeto de auditoria, que é o que eu falei com vocês, normalmente a asseguração razoável, a gente mexe com um nível de confiança de 95%. E para chegar nesse nível de confiança, a gente rala, pessoal. A gente trabalha muito, muito, muito mesmo. Que é um pouco diferente do conceito que a gente tem de asseguração limitada. O que é asseguração limitada, gente? Eu vou dar uma segurança para o usuário daquilo que eu estou falando, mas é uma segurança bem menor do que a asseguração razoável. Felipe, vocês medem essa segurança limitada em percentuais, igual na auditoria? Não, gente. Já havia algumas literaturas falando a asseguração limitada dá 50% de confiança, de nível de confiança. Mas isso aí, nada científico, até porque, pasmem, né? Se eu for fazer um trabalho de asseguração limitada com uma norma de asseguração limitada, com um manual de asseguração limitada, que depois eu vou entrar nesses detalhezinhos, eu vou descobrir que os manuais, que normalmente são asseguração limitada estrito senso, e a norma mesmo de asseguração limitada, eu não tenho modelo de risco jogado nessa norma. Por quê? O modelo de risco em auditoria, ele serve para auditorias. Auditorias, aí que é a primeira briga que eu tenho. Auditorias são assegurações razoáveis. Assegurações limitadas normalmente não são chamadas de auditoria, são chamadas de revisão.
Aí a primeira crítica que eu tenho lá para a NBASP, porque ela coloca tudo num bolo só, como se fosse auditoria de asseguração razoável e auditoria de asseguração limitada. Eu já acho isso muito errado para começar o babado. Mas ok, asseguração limitada, eu não consigo medir então quanto que é o risco que eu estou me expondo, Felipe. Beleza. Então quer dizer que eu faço menos coisa? É um trabalho menos extenso que a auditoria. Um trabalho menos extenso. Tanto é que na hora que eu vou concluir ele, que eu vou dar uma conclusão para ele, a gente normalmente dá ela de forma negativa. Lembra que na auditoria, olha, eu examinei e na minha opinião o objeto está adequado em todos os aspectos relevantes. Na asseguração limitada, a minha conclusão é negativa. Ela é em que sentido? Olha, eu revisei, né? Eu assegurei limitadamente, eu revisei o objeto e não chegou ao meu conhecimento nada que me fizesse crer que possa ter um desvio relevante de critério no objeto. É isso que é uma conclusão de uma asseguração limitada. Quer dizer, que eu tiro o corpo um pouco fora, não é? Mas eu tenho que passar essa ideia, porque eu não trabalhei tanto igual eu trabalhei na auditoria. Aí vocês podem me perguntar, né, os auditores aí de plantão, poxa, Felipe, se é um trabalho com a confiança bem menor que a auditoria, a gente nem faz, né, nem precisa fazer. Calma, gente. Se existe uma previsão para esse trabalho, é porque alguma utilidade, alguma função social ele tem, vocês concordam comigo? Como eu enxergo hoje o trabalho de asseguração limitada? Para mim, o trabalho de asseguração limitada ele é um diagnóstico inicial do objeto, que eu posso fazer ele muito mais rápido do que uma auditoria. Se eu posso fazer ele mais rápido que uma auditoria, quer dizer que ao invés de fazer uma auditoria, eu posso fazer tipo 3, 4, 5 revisões? Essa é a ideia. Então é um trabalho que ele consegue me dar uma abrangência maior. Imagina eu aqui, Felipe, auditor do Tribunal de Contas do Estado de Minas. Eu tenho um estado e 853 municípios para auditar. Vocês acham que eu consigo auditar todos? Obviamente não, né, gente? Eu tenho que escolher. Eu escolho fazer, por exemplo, auditoria em 2 tópicos por ano. Ou eu poderia fazer, de repente, diagnósticos, né, revisões, assegurações limitadas daqueles objetos para 10 objetos, ao invés de auditoria em 2. Então, é uma questão de escolha de abrangência. E a revisão, gente, ela é muito boa para mostrar. Eu falo que ela funciona como um diagnóstico, porque se o objeto tiver com problemas básicos, ela já mostra. Em auditoria financeira, então, gente, se eu não tiver, por exemplo, se eu for auditar uma demonstração contábil de uma entidade que tem a gestão contábil muito comprometida, tanto faz eu fazer auditoria ou revisão. Os resultados que vão voltar é o mesmo, porque na auditoria logo no comecinho do diagnóstico ali eu já vou falhar e falar, não dá para fazer auditoria aqui. E na revisão eu vou fazer o diagnóstico para mostrar que falha. Outro detalhe, tá, gente? Tudo que eu faço num trabalho de revisão, asseguração limitada, eu também faço um trabalho de asseguração razoável, ou que eu chamo de auditoria. Agora, a recíproca não é verdadeira. Muitas coisas que eu faço na auditoria eu não faço na revisão ou na asseguração limitada, porque é um trabalho de menor extensão, menor abrangência, ok? Então, assim, não é porque a seguração limitada me dá menos segurança sobre o objeto que ela não tem utilidade nenhuma. Ela funciona. Hoje eu vejo, igual eu falei, eu vejo ela mais como um diagnóstico de situação que eu posso passar, fazer ele muito rápido para vários entes jurisdicionados ali. Então, assim, é um trabalho mais rápido e metodologicamente mais enxuto que uma auditoria, que uma seguração razoável. E eu já misturei tantas bolas, né, gente? Falando que a seguração limitada tô chamando de revisão, a seguração razoável tô chamando de auditoria, porque é força do hábito. Mas a NBASP 100 não chama assim, vocês tomam cuidado, tá? Pois bem, tá na NBASP 100. E quando começa a cair para as normas de conformidade operacional e financeira, o que que acontece? Vamos dar uma olhadinha? Lá na norma de auditoria de conformidade, olha isso. Ele me fala o seguinte, olha, eu posso fazer 2 tipos de trabalho, asseguração razoável e limitada. Tanto a asseguração razoável quanto limitada são possíveis no trabalho de relatório direto e certificação. Então ele está falando que em conformidade eu posso combinar. Eu posso ter asseguração razoável limitada na certificação, eu posso ter asseguração limitada ou razoável no relatório direto. Fez a matriz de combinação, tudo com tudo aí, perfeito, maravilhoso, ok. Na norma de auditoria,
Nem volto a falar mais de tipos de trabalho de asseguração. Tem algumas frasezinhas lá no começo que falar, dá a entender que não é muito importante eu falar o nível de asseguração na auditoria operacional, que eu já acho uma mancadaça da norma de operacional. Porque a norma ela fala assim, se eu pegar a norma de auditoria operacional, ela fala, ó, eu tenho que deixar claro para o meu usuário qual que é o tipo de asseguração que eu estou fazendo, o nível de asseguração. Beleza. Lá no começo da norma ela fala isso. Aí remete para a NBASP 100 que eu tenho asseguração razoável e limitada. Aí lá no final dela, lá no final da norma, ela fala assim, ó, o objetivo do relatório nas auditoриas operacionais é frequentemente persuadir usuários razoáveis, fornecendo-lhes novas perspectivas, ao invés da declaração formal de asseguração. Ela fala, talvez o importante não é o nível da asseguração, é persuadir você sobre um problema com a evidência que eu estou usando. Aí vocês juntam isso com a norma de materialidade lá da outra aula que eu dei, que já fala que a materialidade quantitativa não é tão importante. Você vai vendo que a norma vai caminhando para um trabalho, tipo assim, eu vou pegar o objeto que eu quero, não tenho muita responsabilidade por avaliar a questão de impacto financeiro dele, orçamento, relevância quantitativa, e ainda na hora que eu for dar uma segurança sobre ele, eu não tenho muito o que falar sobre nível de segurança aqui internamente, ou esses níveis, aplicar modelo de auditoria baseado em risco, assim, nem se fala, porque eu não tenho valores, né, colocados aqui, então assim, aí as normas estão dando mancada nisso com o operacional, estão deixando ela de fora da onda que está na conformidade financeira. Mas aí, agora eu quero lançar conformidade, estamos tranquilos, né, gente? Pode fazer de tudo aqui. Agora, um detalhe, tá? É, vou deixar para depois o detalhe dessa questão de conformidade. Vou voltar nessa parte de conformidade depois que eu falar da financeira. Vamos para a financeira. Vou lá para a norma de princípio da financeira. O que ela vai me falar? Olha, auditorias de demonstrações contábeis, ou seja, auditoria financeira, de acordo com a NBASP, são de asseguração razoável. Trabalhos de asseguração limitada, tais como revisão, ela reconheceu dentro da norma da Intosai que a asseguração limitada tem nome de revisão. Auditoria de demonstração contábil é asseguração razoável, asseguração limitada é revisão. Beleza, já começou a trazer uns elementos aqui. Não são abrangidos pelas NBASP atuais, que tratam de auditoria financeira. Por quê? Gente, olha só que beleza. A Intosai precisava, ela tinha perspectiva lá, que eu comentei com vocês naquela aula lá que eu falei sobre tipos de auditoria, né? Eu sei que com a transação setor público eu posso ver ela em três perspectivas: operacional, conformidade e financeira. Então eu preciso de norma para fazer essas três auditorias, né? Vamos elaborar a norma de financeira? Poxa, pra quê? Eu já tenho norma de auditoria contábil emitida pelo IFAC. Lá no exterior elas chamam de ISAs. Aqui no Brasil a gente traduziu como NBCTA, normas de auditoria. Então vou pegar elas e vou chamar elas das minhas NBASP de auditoria financeira. Só que qual que é o problema? Lá fora nesse conjunto normativo que a Intosai importou do IFAC, as ISAs, que são normas de auditoria é asseguração razoável. Quando eu falo auditoria lá, é asseguração razoável. E como ela pegou as normas de auditoria, ela só trouxe a asseguração razoável para dentro das ISAs, que viraram as NBASP, né? Ué, e a seguração limitada, Felipe, em financeira? É outra norma. É a ISRE. Eles separam lá fora o que é um trabalho de auditoria, seguração razoável, e o que é um trabalho de revisão, a seguração limitada. Tanto é, aí eu vou pedir licença, eu vou lá para o navegador da internet agora. Aqui as nossas NBASP, né? Se eu entrar nas NBASPs financeiras, que é as técnicas financeiras, olha o que vai ter para mim. Vai ter a correspondência delas com as NBCTAs lá do CFC. Vamos lá no site do CFC. Aqui no site do CFC, eu vou ter as normas de
auditoria independente de informação contábil histórica. Felipe, tem um embaixo aqui que é auditoria de informação contábil histórica por causa do setor público. Só que é a mesma, gente. Se eu clicar aqui, ele vai me falar, olha, essas normas são equivalentes às NBCTA. Você quer ver NBCTA? Clica aqui. Aqui está as 38 normas de auditoria financeira que o IRB puxou aqui por um movimento espelho, foi a mesma coisa que a Intosai fez com o IFAC. O IRB puxou aqui como norma de auditoria financeira. Só que auditoria financeira, asseguração razoável. E aí, gente, são essas 38 norminhas aqui. Só que se eu voltar aqui na página, vocês vão ver comigo que além da norma de auditoria, eu tenho a norma de revisão. Ou seja, revisão é asseguração limitada. Se eu entrar aqui, olha só, trabalho de revisão de demonstração contábil, não é auditoria de demonstração contábil. Eu vou ter uma norma só para isso. Essa norma lá fora, a Intosai puxou para a auditoria financeira? Ela não puxou. Aqui no Brasil a gente puxou para as NBASF? Não puxamos. Então, quando eu entro nas NBASF financeira, eu tenho lá as normas de auditoria contábil. E auditoria é asseguração razoável. Então, eu não tenho norma homologada, vamos dizer assim, para fazer revisão asseguração limitada dentro da auditoria financeira. Seria uma primeira conclusão. Aí, gente, agora vai minha segunda maior crítica aqui. Quando eu pego as normas de conformidade, e bem pouco a de operacional também, eu percebo, a de conformidade é escrachado. Ela é um resumo das 38 normas de auditoria financeira. Quando a Intosai foi elaborar ela, o que fizeram? Condensaram o conteúdo das 38 normas do IFAC em uma só para conformidade. Então, tudo que eu tenho na norma de conformidade, eu tenho na norma de auditoria financeira. Aí vem o X da questão. Se essa norma aqui, que eu vou mostrar para vocês qual norma que eu estou falando, é essa aqui, ó. Quando eu volto aqui, IRB, NBASP de conformidade, é uma norma só que eu acho que 50 ou 60 páginas, vou abrir ela aqui agora, aqui ó, 51 páginas. Tudo que eu tenho nela vem basicamente, inclusive que é seguração razoável e limitada, tudo vem da norma de auditoria financeira, não vem da norma de revisão financeira. Aí eu me pergunto, se isso aqui é o resumo da norma de auditoria financeira, como é que eu vou fazer a asseguração limitada em conformidade se a norma aqui é a norma de auditoria? É o resumo da norma de auditoria. Vocês vão ver, pessoal, pode ver isso na norma de operacional de conformidade. Nos manuais de operacional de conformidade lá da IDI também. Começa o material e fala, ó, tem dois tipos de asseguração razoável e limitada. E nunca mais essas normas manuais abordam as diferenças entre eles. Aí o auditor na prática fica assim, tá, vou planejar e fazer umas coisas aqui, vou chamar de asseguração limitada, mas você está fazendo com base numa norma que vem da norma de auditoria financeira, asseguração razoável. Como é que você está entregando a asseguração limitada? Qual que é a mudança que você está fazendo? O que acontece é isso, gente, confusão na hora da prática. Eu digo para vocês, não tem como eu planejar e executar uma asseguração limitada com essas normas hoje da Intosai. Essas normas são para fazer asseguração razoável, porque é resumo da norma de auditoria financeira e não da de revisão financeira. Um grande problema, uma quimera normativa que a gente gerou com um tema que era para ser fácil, tranquilo, fácil. Poxa, Felipe, mas então lá no manual de implementação das estágios operacional, conformidade, nas normas de conformidade operacional, eles não vão me dar diferenças práticas dos dois tipos de trabalho? Não vão. Ah, e se eu fizer com base na norma? Então, você está fazendo uma asseguração razoável.
Mas provavelmente, se você tiver na dúvida ou não souber disso, você pode chamar de asseguração limitada erroneamente. Por conta desse problema. Olha pra vocês verem. Felipe, o que tem tão diferente assim entre revisão, a asseguração limitada e a asseguração razoável? Isso aí, gente, é tema para eu dar numa outra aula inteira. Mas dar um resuminho aqui para vocês. Basicamente é o seguinte, a asseguração limitada, ela em estrito senso não tem nem teste de auditoria. Eu sei que a gente não teve uma aula para falar de testes, procedimentos adicionais de auditoria, né? Procedimentos de resposta a risco de auditoria. Mas não tem. Na verdade, em estrito senso, a asseguração limitada não tem processo de avaliação de risco. Se não tem avaliação de risco, não tem um modelo de risco de auditoria, não tem RI, não tem RC, não tem RD, que puxa os testes substantivos. Então ela não tem teste mesmo. Eu falei, asseguração limitada é diagnóstico, gente. O que a gente faz na asseguração limitada? A gente levanta se o nosso objeto está conciliado com outras informações do auditado. As políticas, os critérios, a gente avalia se eles estão sendo, se eles são conhecidos pela entidade auditada e se ela aplica eles de maneira consistente. E a gente faz análises mais globais, mais genéricas, para ver se o objeto não apresenta nenhum comportamento muito anormal. Isso é o programa de trabalho padrão de uma seguração limitada. A única norma que eu tenho para falar dela é qual? A de financeira. Se eu for aqui no site do CFC, vou dar um pulo do gato para vocês, hein, gente? Pega com carinho que isso aqui é dica de ouro. Quero fazer uma seguração limitada. Vamos ver a norma de financeira aqui, só para ter uma noção de qual que é a extensão, né? Aí, pessoal, vocês vão pegar essa aqui, a 2400. Por que não a 2410? A 2410, ela trabalha com a revisão financeira que eu faço quando eu audito no final do ano a entidade. Então são revisões trimestrais. Para que serve isso aqui? Para a empresa listada na bolsa. Petrobras, Banco do Brasil, Vale, elas não jogam release trimestral de resultado? Trimestralmente, eu reviso eles com base nessa norma, que é muito em conteúdo parecida com a 2400. Só que no final do ano, eu vou auditar eles com base em NBCTA. Essa é a diferença. Esse aqui é o trabalho de revisão puro. Eu não vou auditar depois, só vou fazer revisão. Então, vou abrir essa norma. E aí, gente, vou dar um pulo do gato aqui para vocês. O elaborador dessa norma, o board lá, o IASB dentro do EFAC, ele não gosta da receita de bolo, certo? Só que o que acontece? Essa norma está na segunda versão dela, é a revisão 1. A primeira versão dela, que é essa aqui, ó, olha o pulo do gato, gente, olha o pulo do gato, que é essa versão aqui, ó, a revogada, entra nela. Aí você pede o PDF dela. Essa primeira versão, ela tinha um apêndice ilustrativo para dar de exemplo para o auditor o que seriam procedimentos que ele faria dentro de uma seguração limitada ou de uma revisão. Então, olha o que eu falei com vocês, que era conciliação, análise de critério, né, política contábil aqui no caso da financeira, e análises de comportamento. Aí eu vou nesse apêndice 2 aqui, que é exemplos de procedimentos detalhados que podem ser realizados no trabalho de revisão de demonstração. Revisão financeira. Vamos lá no apêndice 2. Apêndice 1, apêndice 2, aqui ó. Aí ele vem linha a linha das demonstrações contábeis, falando o que normalmente é feito a nível de revisão. Programa de trabalho ilustrativo está aqui. Olha que legal. Aí se eu pegasse, por exemplo, aqui, ó, contas a receber. Indagar sobre política contábil para registro inicial. Isso é critério, política contábil. Obter relatório analítico do contas a receber e verificar se está batendo com o balancete. Conciliação. Ó, não tinha falado? Obter e considerar explicações sobre variações significativas do saldo. Estou analisando variações, comportamento do saldo. Obter análise de vencimento de contas a receber para ver valores altos não usuais, saldos credores, saldos não usuais e sobre a possibilidade de recebimento. Estou avaliando o que aqui? PSLD. CPC 48, impairment de ativo financeiro, também é política contábil. Estou analisando para ver se o número que ele vai ter levantado lá faz sentido. Ou seja, conciliação, critério e análise. Essas três coisas vai repetir para tudo aqui. Quer ver? Imobilizado. O que é? Obter a relação do imobilizado e ver se está fechando o balancete de conciliação.
Indagar sobre política contábil para itens de capital e manutenção, e depreciação. Isso é o quê? Política contábil. Discutir com a administração adições e baixas no período. Isso aqui é o que? Analisar a movimentação do período. Análise. Gente, tudo que eu pegar aqui de todos os itens vai ser isso. É conciliação, é critério, né, política contábil e análise de movimentações anormais de saldo. Tem teste de auditoria? Pegar uma amostra aqui e testar para ver a existência. Não tem. Trabalho de asseguração limitada, por isso que dá muito menos trabalho que a auditoria, menos existência que a auditoria e dá menos segurança. Ele é só um diagnóstico dessas situações iniciais aqui. Ele não tem nem teste, não tem avaliação de risco. Se eu pegar, gente, se eu for lá no IFAC, que é quem elabora a norma, no IFAC, vou extrapolar aqui. Eu vou colocar aqui, IFAC Review Manual ou Guide. Porque ele tem um manual de auditoria, o IFAC, que é quem elabora a norma de auditoria. E ele tem também um manual de revisão, porque ele elabora a norma de revisão. Vamos ver aqui se eu acho. Guide to Review Engagements, lá do IFAC, certo? Vou ter que fazer login para baixar alguma coisa. Deixa eu ver. All available, deixa eu ver. Gente do céu. Ele não vai me deixar fazer download. Ele não vai me deixar fazer download. Só que eu já tenho ele, gente. Deixa eu abrir ele aqui pra vocês. Em algum lugar eu tenho ele. Deixa eu pegar aqui na minha pasta de curso modelo. Aqui, ó, IFAC Review Engagements. Quero só mostrar o índice dele pra vocês. Isso aqui é o manual de revisão do IFAC para auditoria, para revisão financeira, né? E eu quero abrir também o do IFAC de auditoria para mostrar uma coisa para vocês. Aqui eu vou pegar, o de auditoria são 2 volumes. Deixa eu pegar o volume 1 aqui. Olha aqui o índice do IFAC, gente, vamos lá. O que é uma revisão? Continuidade, aceitação e continuidade, igual a gente tem na auditoria. Aí eu vou ter planejamento. Depois eu vou ter execução. Depois eu vou ter relatório. Agora, olha isso aqui. Tá falando, vocês estão vendo a palavra risk aqui no índice? Risk. Vocês estão vendo? Não tem, né? Se eu pegasse, por exemplo, o manual aqui de auditoria, vamos lá no planejamento. No planejamento, peraí. Deixa eu ver aqui. Preliminary Activities, Overall Status, Determine Use of Materiality. Ele também não vai falar aqui não, mas olha só. Dentro do planejamento é onde a gente executa o quê? Procedimento de avaliação de risco, que é o mais importante da auditoria financeira. Inherent Risk, Identification, ou seja, identificação, avaliação, Significant Risk, controle interno, avaliação de controle interno, conclusão da fase de avaliação de risco. Ele fala alguma coisa de risco aqui? Não fala. Eu não vou ter modelo de risco em trabalho de asseguração limitada, porque eu não tenho nem teste. Para que eu vou fazer? Eu não consigo mensurar meu risco de revisão igual eu mensuro os 95% do risco de auditoria. E, gente, é muito diferente. É muito diferente. A auditoria dá muito mais trabalho que uma revisão. Dá muito, porque é mais extenso. Tem avaliação de risco, tem resposta, tem os testes, tem tudo. Aqui vocês estão vendo, pelo programa de trabalho que eu tinha aberto aqui para vocês, que eu não lembro onde é que tá, cadê o programa de trabalho aqui? Que é um diagnóstico. É um diagnóstico. Se eu quisesse fazer uma seguração limitada hoje em conformidade operacional, eu tiraria a ideia dessa norma para fazer lá. Porque se eu fizer com base na norma que tem hoje, eu estou fazendo um trabalho de asseguração razoável, porque ele é baseado na norma de auditoria. Olha que confusão que essas normas da ITOSAI arrumaram pra gente, hein? E simplesmente falaram que a de auditoria, a ISRE, a NBCTR, né, não estava dentro ali do conjunto da CNBASP. Então, gente, mas se a NBASP 100 fala que a financeira eu posso fazer razoável e limitada, e eu sei que eu tenho norma para fazer a razoável e a limitada, só que a ITOSAI só pegou a de razoável, mas a de limitada tá lá, é do mesmo órgão, é homologada pelo mesmo órgão.
Se eu quiser fazer uma asseguração limitada financeira no setor público, eu vou ter que usar a NBASP? Eu não vou usar a NBASP, porque a NBASP é norma de auditoria, não vai dar certo, eu vou ficar frustrado. Os dois trabalhos são diferentes. Eu vou pegar a norma e a SRE. Isso aí já é uma opinião pessoal minha. Tem gente que vai virar e falar, se a NBASP falou que... Se a Intosai falou que só pegou as normas de auditoria, demonstração contábil, não pegou as normas de revisão, quer dizer que a gente não pode usar. Gente, pra mim quem faz mais pode fazer menos. Minha opinião pessoal é que se eu precisar fazer uma seguração limitada, porque a NBASP 100 fala que eu posso fazer, a de princípio de conformidade fala que pode, a de operacional fala que pode, a de financeira só não fala que não pode fazer limitada. Ela só fala que trouxe só as normas de auditoria. Talvez como um alerta, falando assim, ó, se você for fazer limitada, você vai ter que pegar outra norma. Provavelmente fora das que a gente incorporou aqui. Sem problema nenhum. Eu sou muito mais essa interpretação do que falar que não pode. A financeira, que é a única que tem norma específica para trabalho de revisão, é a única que não pode fazer agora trabalho de revisão. Aí as outras podem fazer com base numa norma que nem é de revisão. Complicado, né? Complicado. Então assim, hoje foi para lançar polêmica nisso aqui mesmo. É para colocar o dedo e falar, então sai, quando é que vocês vão resolver a nossa vida com essas normas aí? Quando é que eu vou ter uma norma de asseguração limitada mesmo para conformidade operacional? Então, basicamente essa ideia. Aí, pessoal, falado isso tudo, né? Depois desse meu desabafo, sei que muita gente não vai concordar com algumas coisas que eu trouxe aqui, mas pessoalmente, eu estou tranquilo no meu posicionamento. Eu tenho base, eu já fiz muito trabalho de revisão do setor privado, já fiz muito trabalho de auditoria, eu sei a diferença. E eles são diferenças. E agora uma coisa que não pode acontecer, gente, tá? Pera aí que minha apresentação caiu, né? Uma coisa que não pode acontecer, tá? Lá na estrutura conceitual das normas brasileiras de contabilidade, que é onde eu tiro minha NBC-TA e minha NBC-TR, eu não trago auditoria como gênero e asseguração limitada e razoável como espécie, não. O gênero é trabalho de asseguração. Dentro do gênero asseguração, eu vou ter asseguração razoável, que é auditoria, e asseguração limitada, que é revisão. Tranquilo? E a própria definição que essa estrutura dá aqui de trabalho de asseguração, ela se confunde com o conceito de auditoria das NBASPs. Que é o quê? É o trabalho que eu faço para obter evidência suficiente e apropriada, para expressar uma conclusão, aumentando o grau de confiança dos usuários sobre o objeto de asseguração, né? Com relação aos critérios. Basicamente a mesma definição que a gente tem, só que para auditoria na NBASP 100. Olha que legal. Inversão, né? Temos que fazer uma harmonização, porque eu não estou importando as normas de auditoria financeira para dentro das NBASP? Tô. Só que está tendo um descasamento conceitual aí. Enquanto para auditoria financeira, asseguração é gênero e eu tenho duas espécies, lá na NBASP 100, auditoria é um gênero, comporta duas espécies de auditoria, que é a auditoria de asseguração razoável, auditoria de asseguração limitada. Não concordo muito com esse posicionamento. Então, mais um toque aí. Mais um toque, Intosai. Mais um toque. Vamos lá. Por fim, pessoal, cada trabalho é um. Se os trabalhos fossem iguais, eu não tinha uma norma para asseguração razoável, auditoria, e uma norma para asseguração limitada. Então, se eu estou planejando e executando uma auditoria, eu não posso chegar no final da auditoria e dar uma conclusão negativa, igual eu faço na revisão, concorda? Eu não posso misturar os dois tipos de trabalho. Da mesma forma, eu não posso planejar e executar uma revisão e chegar lá no final do relatório e dar uma opinião, que é de auditoria. Conclusão é revisão, opinião é auditoria. Então, assim, só um adendo para os auditores que fazem na prática e no dia a dia. Trabalho de revisão não é a auditoria que deu errado, tá, gente? Então, se eu estou planejando e executando auditoria, eu estou usando modelo de auditoria baseado em risco, estou fazendo avaliação de risco inerente, controle, estou puxando teste para responder esses riscos.
Vou chegar lá no final do relatório, vou dar uma conclusão de revisão. Gente, revisão nem avaliação de risco tem. Como é que eu vou regredir meu trabalho para fazer isso? Como é que eu vou ter esse descaso, desconsideração com todo o trabalho que eu fiz na auditoria aqui para... Ah, Felipe, mas é que eu não consegui evidência para suportar a minha auditoria, então eu vou dar uma seguração limitada. Gente, se você não consegue evidência na auditoria, a própria norma de auditoria fala como é que você resolve isso, que chama abstenção de opinião, NBCTA 705. Eu não preciso pular para outra norma, entendeu? Dá mais para pular para um NBCTR. Eu começo o trabalho em NBCTA e termino em NBCTR. Começo em NBCTR e termino em NBCTA. Essa quimera normativa não existe. Isso aí não dá para fazer. Agora, dá para eu fazer auditoria no setor público com NBCTA? Dá. Dá para fazer revisão no setor público com NBCTR? Na minha opinião pessoal, é mais do que factível, gente. É mais do que factível. Eu sei que esse tema aí é muita polêmica. Então eu espero vocês me xingar aqui nos comentários, me chamar para conversar, porque isso aqui não é fácil e a Intossai não ajudou a gente nessa, gente. Para quem vai fazer prova então, gente, atenha-se à literalidade. Principalmente se a banca falar, der a referência normativa. Porque imagina o seguinte, quando ele me fala NBASP, ele não trouxe a norma de revisão, então beleza. Tem uma outra coisa que ele não trouxe também nas NBASP, quer ver? Aliás, vou até confirmar, né? Posso passar vergonha ao vivo aqui e falar que não trouxe, mas trouxe. Vocês estão vendo aqui que no conjunto das normas, a NBCTA, ela tem uma estrutura conceitual, né? É nessa estrutura conceitual que é de trabalho de asseguração. É aqui que ela vai falar o que é uma auditoria e o que é uma revisão. E outros trabalhos também. Isso aqui é estrutura conceitual. A NBASP de financeira, vamos voltar aqui. A NBASP de financeira, se eu não me engano, ela já começa da 200. Aqui, ó, 200. Ela não importou a estrutura conceitual dessas normas financeiras. Ah, que beleza, né? E é nessa estrutura conceitual que está essa questão de asseguração, que é gênero comporta duas espécies. Então, se a prova está falando vai cair em NBASP, teoricamente essa visão de que a asseguração é um gênero com duas espécies não vai existir aqui. Na verdade, você vai ter a visão da NBASP 100, né? Que a auditoria é um gênero, comporta a auditoria com nível de asseguração razoável e auditoria com nível de asseguração limitado. No mais, gente, atenham-se a literalidades. Nessa parte aqui de asseguração razoável e limitada. A literalidade, tomem cuidado com palavras, por exemplo. A asseguração razoável é o auditor da garantia da opinião. Não é. A gente nunca dá garantia. Ok? E na parte lá de tipo de relatório, cuidado com as pegadinhas, lembrando que o único que não cabe relatório direto é a auditoria financeira. Pessoal, fico por aqui. Vou abrir espaço já para vocês começarem a me xingar daqui a pouco aí, nos comentários, ou me chamar no privado. Espero ter iluminado vocês um pouco com essa parte que é polêmica. Eu falei que era espinhoso esse tema de asseguração limitada e asseguração razoável. Grande abraço, fiquem com Deus. Se gostar do vídeo, dá um like, curte, comenta, para a gente conseguir expandir essa abrangência aí dos nossos materiais. E lembrando, pessoal, eu vou sair de férias amanhã, ficar uns 2 dias por fora, mas eu estou querendo muito fazer gravação das partes das aulas que falam ali de planejamento, procedimento de avaliação de riscos, teste de auditoria. Na medida que eu tiver tempo, eu vou tentar fazer essas gravações, são temas bem mais densos, né? E esses dão um pouquinho de polêmica também, mas é muito mais a questão de prática que vai pegar do que a polêmica normativa em si, tá bom? Grande abraço para vocês. Tchau, tchau.